Hora de falar sobre Jonathan Jesus, zagueiro que virou titular absoluto desde a chegada de Arthur Jorge no Cruzeiro. Queria destacar que há a possibilidade real de venda do atleta na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o André Cury, que é representante do atleta. O André me contou que em janeiro o Zenit chegou a oferecer 11 milhões de euros, a proposta foi recusada pelo dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. A ideia do Pedrinho é só negociá-lo por 14 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 81 milhões de reais, com a lembrança de que o Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 56 milhões e 700 mil. Baita negócio para um atleta que havia sido comprado do Ceará por só 8 milhões de reais. Abre aspas para o André Cury a respeito de possíveis caminhos para o defensor. Abre aspas, ele vai ter mercado na Itália, na Espanha e na Inglaterra e estamos atrás de propostas. Só para completar, registrar que desde que chegou ao Cruzeiro, Jonathan Jesus disputou 51 partidas com 2 gols e 1 assistência. Pois é, o Léo Campos, estamos de volta aqui, o ônibus do Cruzeiro já até foi embora, os jogadores passaram aí já neste finalmente, né, depois de iniciar a recuperação para o jogo diante da equipe do Boca. Mas eu até postei no X, no Twitter, eu acho que enfrentar o Palmeiras aqui com um combo que a gente sabe que existiu, é claro, não teve lance determinante, viu, gente, do apito, porque ia ser muito descarado, né? Agora, eu confesso que eu saio daqui, teve uma pessoa ali que me falou, é a melhor definição. O irmão que é bom já é péssimo. Imagina o que é pior do que o péssimo, né? Então, é aí a família Sampaio no apito, o Wilton Pereira Sampaio, e o irmão dele, Sávio Pereira Sampaio. E, por incrível que pareça, ele conseguiu desagradar também o Palmeiras. Então, você ter um lance daquele, que ali você começa a deixar todo mundo descontrolado no jogo, né? A falta para cima do Gerson, não sei se vocês mostraram aí, teve até um lance que eu achei que se o Arroio faz aquele gol ia ser anulado por causa de um toque do Christian nas costas do Giai. No lance da bicicleta, tem um braço do Flaco deslocando o Fabrício Bruno. Não sei se as imagens vão mostrar isso aí, mas assim, uma série de coisas que a arbitragem vai conseguindo, minando, tirando confiança e por aí vai. Essa falta do Gerson na risca da área quase, né? Falta frontal, meu amigo. Podia não dar em nada? Podia não dar em nada, mas que seria uma falta muito perigosa, isso seria. Então, diante de todo esse cenário, eu não consigo sair daqui sem valorizar esse empate diante da equipe do Palmeiras. Nessa viagem emendada, o Cruzeiro cumpre o primeiro objetivo, que era não perder para o Palmeiras. É um ponto aí que a gente precisa valorizar. E o Cruzeiro fez uma boa atuação, teve uma boa atuação. Acho que algumas peças realmente ficaram devendo, mas de uma maneira geral, foi um Cruzeiro muito guerreiro aqui para sair com esse ponto. E aí, agora é pensar no duelo diante da equipe do Boca Juniors, quando o Cruzeiro precisa pelo menos do empate lá na Bombonera, na Argentina. Então, quando o Cruzeiro vacila em casa e perde para o Atlético Mineiro no Clássico, eu fui olhar a tabela e eu falei, Bahia e Palmeiras, 2 jogos fora de casa, que o Cruzeiro vai ter que recuperar esses pontos aí que ficaram pelo caminho no Mineirão. E acho que 4 em 6 é sim um sinal de recuperação. Então, vamos seguir. Depois desse duelo com o Boca, temos 3 jogos para fechar o ano. Tem que ver aí o que vai ser a partida diante do Barcelona de Guayaquil, mas em termos de Campeonato Brasileiro, temos que ter o Mineirão lotado para buscar 2 vitórias contra Chapecoense e Fluminense. Seguimos, Léo Campos, bora lá, só passar no hotel, porque daqui a pouco a gente tem que ir para a Argentina e a Samuca TV estará na Bombonera para contar a história deste grande jogo que a gente tem pela frente na terça-feira. Satisfeito assim com o empate? Não sei se o satisfeito é o termo que eu gostaria de usar, mas se não deu para vencer, pelo menos o empate diante do líder, você tem um olhar positivo para esse empate, Pedro?
Sim, Léo, e principalmente por conta da postura do Cruzeiro para mim no segundo tempo. Foi um Cruzeiro que tentou jogar, claro que o adversário, até por conta da sua qualidade, teve oportunidades, né? E aí a gente tem que dar os méritos ao Otávio, 2 intervenções muito interessantes dele, a principal delas naquela bicicleta do Gustavo Gomes. O Cruzeiro que teve algumas saídas ali que poderia até, quem sabe, ter trabalhado melhor a bola e marcado o gol, mas é um resultado importante, né, Léo? Diante do líder do campeonato, com uma arbitragem extremamente controversa, mas o Cruzeiro conseguiu se impor, competiu, poderia inclusive ter vencido. Acho que a pontinha de frustração assim do torcedor é porque a gente olha para esse jogo com aquela sensação de, pô, dava para ter ganhado. E você comentava algo aqui em off com o Caio Fábio e eu com Caio Fábio, desculpa, e eu concordo muito. Pode falar Caio Farra, ele é que a frustração maior quando a gente olha para a sequência do Cruzeiro vai ficar ainda em cima daquele resultado ruim no Mineirão diante do Atlético Mineiro. Porque o Cruzeiro venceu bem o Bahia, conseguiu encarar o Palmeiras hoje dentro da casa do Palmeiras e diante de todas as circunstâncias e poderia até ter vencido. Eu tô até com as estatísticas aqui da segunda etapa, o total de chutes do Cruzeiro foram 8, 2 ao gol, né? O Palmeiras teve 11, 1 no gol. Então, o Cruzeiro teve chance, assim, de marcar um gol e quem sabe sair com a vitória, mas é importante, Léo, é importante somar esse ponto numa rodada aí onde a gente vai ter alguns confrontos diretos, né? Você até tinha levantado no começo da nossa transmissão da impossibilidade de nessa rodada o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento. O Cruzeiro dá uma esticadinha ainda mais nesse sentido. Não perdemos da nossa lista de pendurados, a gente acaba ficando apenas sem o Kenny Arroio, que eu acho inclusive que fez um bom jogo, mas eu, antes de passar para o Caio Fábio, assim, bom ter o Christian de volta, para mim teve uma boa atuação, acho que faltou o Cruzeiro explorar mais o Christian quando ele fazia aquele movimento ali de fora para dentro, as oportunidades que ele pôde ser acionado nesse cenário. Uma, ele criou a jogada do primeiro gol, né, dando o passe para o Kenny Arroio, e na outra ele conseguiu colocar o Caio Jorge em ótimas condições, e um baita jogo do Jonathan Jesus, principalmente ali no duelo contra o Flaco Lopes, né? Assim, ganhou quase todas, foi praticamente perfeito ao longo do jogo, né? Teve um errinho ali numa bola que ele tentou cortar, acabou entregando no pé ali do atleta do Palmeiras, teve uma finalização, e ele até mesmo é quem bloqueia, mas um bom jogo do Cruzeiro. Agora, ô Léo, não é querer ser chato, porque quando a gente fala na derrota parece choro de perdedor, mas só aquele pronunciamento do Bruno Spindel lá em Salvador não vai adiantar, cara. Hoje o que o Sávio Pereira Sampaio fez aqui no jogo foi, assim, patético. Ele é um árbitro muito ruim, tá? Ele é muito ruim e hoje ele não teve nenhum tipo de critério. O Arroio toma um cartão amarelo por dar um tapa na bandeirinha do Palmeiras na hora da comemoração, e aí o Giai, que chuta uma bola no banco do Cruzeiro, não toma cartão. O Flaco Lopes o tempo inteiro agarrando, fazendo falta, tentando simular, e o juiz não deu cartão, foi dar o cartão só lá depois, num lance que ele acaba resvalando o braço no rosto do Kenny Arroio. Então o Cruzeiro precisa de se proteger, cara, precisa de se proteger e tem que continuar sendo chato. E eu não tenho problema, eu vou continuar sendo o cara. Eu gosto muito mais, Léo, e todo mundo sabe disso, de poder fazer os vídeos que a gente fez aqui pós-Bahia, pós-Goiás, ou antes dos jogos ali de análise, mas enquanto tiver que falar de arbitragem, eu vou falar, porque a arbitragem tem atrapalhado e muito o Cruzeiro, além de jornalista, eu sou cruzeirense, e eu vou me indignar sempre. Eu não quero a arbitragem favorecendo o Cruzeiro, mas eu não quero péssimos árbitros como o senhor Sávio Pereira Sampaio, e é uma vergonha. Se a gente pega toda aquela lista lá dos ditos CBF Pro, a gente tem o nível do esgoto que é a arbitragem brasileira, porque cada um que ostenta o símbolo de CBF Pro é pior que o outro. Você vai passando assim na lista, parece que é uma lista do Halloween, sabe? Você vai Fred Krueger, Jason, só filme de terror, um atrás do outro. Mas que bom que o Cruzeiro conseguiu suportar isso e sair da Arena Barueri com esse empate, e agora é foco total na Libertadores. É uma sequência fora de casa do Cruzeiro que dá para valorizar. A vitória de virada diante do Bahia, 2-1 semana passada. Depois, no meio de semana, teve ainda classificação em Copa do Brasil, o jogo do Cruzeiro no Mineirão
se classificar nas oitavas de final, mas hoje, numa sequência fora de casa no Brasileiro, o empate diante do líder, com uma chance real, inclusive de vitória, mas de um time até driblando as suas dificuldades, os seus desafios, o cansaço. O próprio Palmeiras, no meio de semana, na Copa do Brasil, poupou boa parte do seu elenco titular. O Cruzeiro não, hoje teve que ir com força máxima no meio de semana, força máxima hoje também, e brigou até o fim, conquistando 1 ponto na Arena Barueri. Caio Fábio, e sua análise inicial, Cainho, desse empate do Cruzeiro, 1-1 diante do Palmeiras, 1 ponto nesse somatório, especialmente com a rodada passada valendo muito? Ah, com certeza. Eu me lembro que antes desses confrontos contra Bahia e Palmeiras fora de casa, a gente discutiu muito por aqui se 4 pontos seriam suficientes para o Cruzeiro. E eu disse que sim, assinava embaixo. O Cruzeiro conseguiu isso e conseguiu jogando bola nos 2 jogos. Uma pena que ainda não está em uma faixa da tabela que a gente deseja, mas está no caminho para isso. Lembrando que antes da pausa para a Copa, o Cruzeiro vai ter 2 jogos dentro de casa. Hoje o Cruzeiro sustentou a sua invencibilidade como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. E digo mais, são 6 jogos invictos do Cruzeiro fora de casa em sequência com o Arthur Jorge. A última derrota do Cruzeiro, longe do Mineirão, foi lá naquela goleada contra o São Paulo no Morumbis, ainda no 2º jogo do Arthur Jorge. Isso daí é algo que tem que servir de confiança para o torcedor pensando na terça-feira, onde o Cruzeiro novamente vai ter um desafio difícil, duro, mas que precisa pontuar fora de casa contra o Boca Juniors. O segundo tempo do Cruzeiro hoje contra o Palmeiras me agradou mais. Achei que o Cruzeiro trabalhou melhor a bola, ocupou mais os espaços, explorou mais o jogo com o Christian por dentro, que funcionou muito bem, contou também com o crescimento de outros jogadores. Acho que o Gerson fez um melhor segundo tempo do que o primeiro, o próprio Fagner também, que em muitos momentos auxiliou no apoio ao setor ofensivo, e a defesa seguiu gerando poucas chances claras para o Palmeiras, né? Talvez a maior delas foi com o Gustavo Gomes, naquela bicicleta, e uma grande defesa do Otávio. Não dá pra gente analisar esse jogo sem citar essa defesaça do Otávio, que foi determinante para que o Cruzeiro pontuasse. Teve também uma oportunidade com o Andrés, num vacilo do Lucas Romero, que hoje ficou abaixo, mas fora isso foi um Cruzeiro muito firme defensivamente, passando por Otávio, mas também pela figura do Jonathan Jesus, que por aqui foi eleito o melhor jogador em campo. E olha que eu nem achei que o Fabrício fez uma grande partida, tá? Então isso serve para destacar ainda mais o que fez o Jonathan. Muito legal ver o Arroio, depois de um tempo de oscilação, de expulsões, voltando a jogar bem, com confiança, que era uma coisa que a gente desejava bastante. O Christian, para quem duvidava a respeito da necessidade do seu descanso, tá aí. O Christian, bem fisicamente, é fundamental para esse time, deu assistência, ajudou na recomposição, se movimentou de forma inteligente, baita jogo dele. Enfim, gostei no geral do que fez o Cruzeiro na partida, e teve que lutar contra muita coisa, hein? Chuva, gramado sintético, arbitragem controversa, líder do campeonato, porque querendo ou não o Palmeiras tem qualidade, a gente fala tanto da arbitragem, temos que falar mesmo, mas esse Palmeiras tem muita qualidade. Mas lutamos contra tudo isso, além do desgaste físico, né? Porque foi um Palmeiras que preservou a maior parte dos seus titulares no meio de semana, coisa que o Cruzeiro não fez. E o Cruzeiro resistiu muito bem o jogo todo. Agora é foco em La Bombonera, é o jogo da vida. Na terça-feira, para quem sabe lá mesmo avançar às oitavas da Copa Libertadores da América. Aqui no Superchat o Mauro tá dizendo que Pereira é muito bom em alguns passes, mas a qualidade de administrar o jogo do meio campo ou antes com segurança, quem tem é o Gerson, viu? Que jogador! Gerson vem se destacando nesse sentido, hein, ô Pedro? De administrar mesmo mais o jogo. É um jogador que tem essa consciência, tá pensando bastante, tanto na saída ali com os zagueiros, mas também de municiar jogadores lá na frente do campo. Não está participando tanto assim da artilharia, mas a atuação do Gerson sempre numa média positiva. Sim, Léo, até acho que hoje não foi dos grandes jogos do Gerson, né? Principalmente levando em conta a capacidade dele, mas ainda assim dá um demonstrativo do que é o nível do Gerson.
É um cara que tem muita qualidade para controlar o jogo, qualifica muito a saída de bola do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro até acabou tendo alguns problemas nesse momento, mas longe de ser culpa do Gerson, até nos momentos que ele se fez presente ali para dar esse suporte. A saída de bola do Cruzeiro conseguiu fluir legal, chegando também lá na frente. É um cara, enfim, desde a chegada do Arthur Jorge, né, Léo? A gente tem um Gerson que todo mundo esperava, sabe? Esse cara inteligente, esse cara que dita ritmo de jogo, esse cara que organiza o time, às vezes só no gestual, só na palavra. Vai ser um cara muito importante para o jogo de terça-feira e a gente fica muito feliz. De novo, sei que não foi das melhores atuações do Gerson com a camisa do Cruzeiro, mas ainda assim apresentou um baita nível, só uma palhinha assim, né, do grande jogador que a gente tem aí a favor do Cruzeiro, então que siga bem. Um jogador que, pelo visto, também tá driblando essa condição física, né, Caio? Você até falava no pré-jogo, pontuava, a gente lembrou do jogo contra o Goiás, quando ele sai extenuado de campo, hoje permanece e, de fato, ainda organizando muito essa meiuca do Cruzeiro. Com certeza, é um cara que não tem medo de chamar a responsabilidade, não tem medo de liderar, não tem medo de jogar bola, né? O Gerson hoje não esteve no seu melhor nível, mas 70%, 80% do Gerson já é suficiente para que o Cruzeiro tenha sentido dentro de campo, né? Para que esse Cruzeiro seja bem coordenado. Gostei bastante do segundo tempo dele. Até falei no intervalo que o primeiro tempo do Gerson ficou um pouco abaixo, mas ele apareceu bem na segunda etapa e vai ser determinante para as nossas pretensões nesse mês de maio, né, Léo? Para uma recuperação do Campeonato Brasileiro. Mas já pensando no jogo de terça, um Cruzeiro sólido dentro de campo vai passar muito por uma atuação consistente do Gerson. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.